Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Essa semana alguém me perguntou qual a diferença entre o fruto do Espírito, os dons ministeriais, os dons do Espírito, os dons de capacitação, como entender tudo isto que com muita graça o Espírito Santo nos oferta. Então eu preparei aqui, quero em um vídeo bem rápido, máximo 10 minutos, mostrar aonde está cada um desses dons, cada um dessas virtudes. Eu não vou estar explicando detalhadamente cada uma delas, mas vou mostrar aonde está e a que eu julgo ser um pouquinho mais relevante, vou fazer um breve comentário. Então, papel e caneta na mão e vamos lá crescer juntos um pouquinho mais na graça e no conhecimento. Fruto do Espírito, está lá em Gálatas, capítulo 5 e o verso 22. Quais são os frutos do Espírito? Lembrando que não são frutos, não está no plural. É um fruto só, possuindo 9 virtudes. Imagine uma mexerica com 9 gomos. É assim que funciona o fruto do Espírito. Então, quais são as 9 virtudes do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são as virtudes do Espírito. É possível uma pessoa mover nas 9 virtudes, possuir as 9 virtudes do fruto do Espírito Santo? Meu irmão, eu entendo que o Espírito Santo ele manifesta uma dessas virtudes quando ele sabe que é um momento propício para movimentar, para agir, para trazer à tona. Exemplo, mansidão. A pessoa, quando ela aceita o Senhor Jesus, ela se transforma em uma nova criatura e a partir desse momento todos já começam a mover, a receber o fruto do Espírito. Quanto mais você estiver alinhado com o Espírito Santo, mais intenso se tornará na sua vida as manifestações, a oferta, aquilo que ele oferece para nós. Tanto o fruto, quanto o dom, quanto os dons de capacitação, os dons ministeriais. Então, por exemplo, antigamente a pessoa em uma determinada situação, ela tinha uma reação. Depois que ela aceitou o Senhor Jesus, acontece aquela mesma situação e ela não age com a reação do passado. Aquela situação não tira ela do sério. E ela até fala assim, meu Deus, se fosse no passado, as coisas não iam ficar tão fáceis assim não. Mas quando ela é como se quando ela vai explodir, quando ela vai ter aquela atitude mal, aquela atitude ruim que vai gerar um problema no futuro, o Espírito Santo vem com a mansidão e acalma o coração. E a pessoa fala, nossa, deixa isso pra lá. Nem ela se conhece mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então acredito que o Espírito Santo ele manifesta a virtude do fruto do Espírito quando ele sabe que há a necessidade. Por exemplo, a paz. A paz não significa que a pessoa vive em paz o tempo todo. Ela tem momentos de problemas, momentos de tribulações, mas essas tribulações não afetam a sua vida. Ela não deixa a alegria, o gozo do Espírito Santo. O que é essa alegria? É a certeza que vai dar certo, a certeza que vai mudar, a certeza que vai acontecer. Por mais que a situação está ruim, você olha para o rosto do servo de Deus, está aquele rosto alegre, semblante feliz. Irmão, tá tudo danado a situação, mas ele não perde a paz, não perde a alegria. Isso é o fruto do Espírito. Vamos lá agora para os dons espirituais. Vai anotando aí. Os dons espirituais está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Também são 9 dons. Esses dons são divididos em 3 grupos. Cada grupo possuindo 3 dons. Primeiro grupo, grupo de revelação, que está o dom da palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espírito. Procura aí nos vídeos anteriores que eu explico um pouquinho mais detalhado cada um desses dons. Discernimento de espírito, por exemplo, não é você ter a sensibilidade
de perceber se é espírito bom ou se é espírito mau. E meu irmão, eu julgo que todo líder precisa incessantemente buscar, pedir ao Espírito Santo o dom de discernimento de espírito, para quando houver qualquer mover na igreja, ele saber se aquele mover está vindo da parte de Deus ou se é o inimigo que está entrando para tentar confundir os servos do Senhor. Segundo grupo, grupo do poder, que vai estar incluso o dom da fé, dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Nos 9 grupos, meus irmãos, o único dom que aparece no plural é os dons de curar. Por quê? Para cada pessoa, o Espírito Santo ele oferta um dom de cura. Então existem pessoas que têm o dom para orar e repreender uma dor de cabeça, uma dor no estômago, tirar um caroço do corpo, dor na coluna, dor na junta, dor nos pés. Cada um, o Espírito Santo oferta esse dom. Então, nem sempre aquele que ora para curar uma dor de cabeça, ele vai orar e a dor da coluna vai ser sarada também e vai ser curada. Como descobrir qual o dom de cura que o Espírito Santo nos ofertou? Meu irmão, ore. Apareceu alguém pedindo oração por enfermidade? Ore. A enfermidade que você orar, repreender e ser curada naquele momento é exatamente esse dom que o Espírito Santo te ofertou. Então, todos que aparecerem com essa enfermidade, com essa dor, meu irmão, você pode orar sem sombra de dúvida que o Espírito Santo irá curar. Louvado seja o nome do Senhor. E o último grupo, o grupo de elocução, que se enquadra a profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Esses 3 aqui, nós podemos dizer que é quase o mesmo. Profecia, Deus falando com um único indivíduo e esse indivíduo entregando o recado à igreja ou uma outra pessoa. Já a variedades de línguas e a interpretação de línguas é quase a mesma coisa que a profecia, só que são 2 indivíduos trabalhando juntos. A pessoa começa a falar em variedades de línguas, o Espírito Santo dá a interpretação para uma outra pessoa e essa pessoa entrega o recado à igreja ou a um indivíduo. Lembrando que, em tese, as mensagens, a profecia, aquilo que o Espírito Santo fala ao coração, fala à igreja ou fala a um indivíduo, é sempre para edificar, exortar ou consolar. Passou disso, meu irmão, já é possível nós começarmos a ficar um pouquinho com dúvida. Não do profeta, mas na profecia, tá? Nós não podemos julgar o profeta nunca, mas a profecia nós podemos não julgar, mas discernir de qual a fonte que ela está vindo. Vamos falar sobre os dons de capacitação. Está lá em Romanos capítulo 12. Dons de capacitação: profecia, ministrar, ensinar, exortar, o dom de repartir, o dom de presidir e o dom de exercer misericórdia. Os dons de capacitação, existem 7 dons. O que são esses dons, meus irmãos? O primeiro precedente de capacitação que nós vemos na Bíblia, um dos, está lá em Êxodo 31. Lembra do caso de Bezaleel e Aholiabe? Lá em Êxodo, esses 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam a unção para poder construir os utensílios do tabernáculo. Então todos os utensílios que não existiam ainda, desde a arca, do candelabro, os utensílios do tabernáculo, onde a arca ficava, foram esses 2 que receberam a unção de capacitação para criar, tendo em vista que não existiam esses utensílios aqui na terra. Era literalmente o próprio Espírito Santo ensinando a eles, dizendo: faz isso, isso, assim, assim, assim. Então isso são dons de capacitação. A unção é o que capacita a pessoa a exercer alguma função na igreja.
Tendo em vista que essas funções aqui são a que o apóstolo Paulo ele apresenta lá em Romanos, mas não significa que existem só essas ou que existem mais. Ou seja, aquilo que você faz na igreja, meu irmão, na obra de Deus para o reino com facilidade, é a unção de capacitação que o Espírito Santo te deu. Lembrando também aqui, quando a gente fala sobre ministrar ou ministério, a palavra ministério no grego, diaconia, significa servir. Então tudo que você faz ali na igreja servindo e faz com facilidade, esse é o dom ministerial, o dom de ministério que o Espírito Santo te ofertou. Desde varrer um chão, cuidar da cozinha, deixar a igreja organizada, cuidar das cadeiras, abrir a igreja, aquele carinho de chegar cedo para abrir a igreja para receber os irmãos, tudo isso está incluso nos dons de capacitação. O dom de exortar, que eu quero também enfatizar aqui, no grego, a palavra exortar no grego é paraklesis. Paraklesis significa consolar, animar, advogar, confortar, estar ao lado. A gente pensa que exortar é chegar e descer o cajado, chamar a atenção, falar bravo, fazer andar na linha. E no grego, meu irmão, não é. Na tradução original, não é. A palavra exortar significa consolar, ajudar, estar ao lado, animar. O dom de repartir, o dom de presidir e o dom de exercer misericórdia. Aquela pessoa que exerce misericórdia é que, se for da parte dela, ela não condena ninguém. Por mais que a pessoa erre, ela sempre encontra uma forma de falar: poxa vida, coitado da pessoa, vamos tentar ajudar. Sabe a pessoa que sempre quer ajudar? Ela vê alguém que está com uma necessidade, ela já corre em direção àquela pessoa e já tenta ajudar a pessoa. Essa é a pessoa que recebeu o dom de capacitação para exercer misericórdia. Ela nunca está com o cajado na mão. Está sempre com bálsamo, com óleo para tratar, para cuidar, para trazer carinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dons ministeriais, Efésios 4. Dons ministeriais. Nos dons ministeriais está inclusos apóstolos, profeta, evangelista, pastores e doutores. Os dons ministeriais são 5 dons ministeriais. Na aula passada nós falamos detalhadamente sobre esses dons, o dom do apóstolo. Hoje existe ainda o dom do apóstolo. A palavra apóstolo, meus irmãos, é aquele que leva mensagem, aquele que leva a mensagem de Deus, aquele que evangeliza, aquele que traz um recado. Isso é o significado de apóstolo. Profeta, na igreja primitiva, antigamente, no Antigo Testamento, profeta era aquele que falava em regiões. Profeta era aquele que recebia um recado de Deus e falava para a nação ou falava para o rei. Já na igreja primitiva, o nome profeta era dado para aqueles que levavam a palavra do Senhor, tendo em vista que a Bíblia Sagrada ainda não tinha sido escrita. Então os profetas levavam, todos aqueles que ministravam, que falavam de Deus, eram considerados como profetas. Hoje, já depois que a Bíblia já foi escrita, nos nossos tempos, nós damos o nome de profeta àquele que recebe um recado de Deus e entrega para outra pessoa. Então aqui nós vimos 3 manifestações de profetas na Bíblia Sagrada. Evangelista, aquele que viajava, aquele que ia levar a palavra do Senhor, aquele que estava sempre evangelizando. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi um grande evangelista. Nós o chamamos de apóstolo, mas na verdade ele foi um grande evangelista, viajava de nações em nações, cidades em cidades, levando a palavra do Senhor. Pastores, aquele que cuida do rebanho, aquele que está ali juntinho, aquele que tem cheiro de ovelha. E os doutores, aquele que recebe o dom de ser um doutor na palavra. Doutor é todo aquele que
ele lê a palavra do Senhor e o Espírito Santo traz divinas revelações a respeito daquele assunto. E ele com clareza passa para a igreja, passa para os seus ouvintes aquilo que o Espírito Santo o revelou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então falamos aqui, meus irmãos, sobre o fruto do Espírito, os dons espirituais, os dons de capacitação e os dons ministeriais. Para encerrar, eu quero finalizar aqui em 1 Coríntios 12, 11, 18, que diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Meus irmãos, o Espírito Santo é Ele que concede, é Ele que oferta a cada um, segundo a medida da fé, segundo a medida da sua graça, aquilo que Ele sabe o que será melhor para o reino, melhor para a noiva, melhor para a igreja. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.